Fala galera, Padrão Ouro, beleza? Tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos com mais um vídeo. Nosso vídeo de hoje é para comentar sobre um assunto, uma situação que pode deixar muitos estudantes de medicina, preocupados, ansiosos, porque afinal, e me deixou também, afinal, todos nós sabemos que um dia a gente vai se deparar com um paciente que vai vir a falecer mediante os nossos cuidados. Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso hoje aqui e vamos fazer algumas análises e considerações importantes sobre como lidar com situações como essa. Let's bora! Então chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. E antes de começar a discursar sobre a situação, se você gosta do canal, gosta do projeto, gosta de mim, curte o vídeo aí, se inscreve, compartilha e vai lá no Instagram, me segue, @drpiresbru. Se quiser falar comigo é só mandar um direct lá. Bom, gente, primeira coisa é o seguinte, uma vez não, ano passado, uma aluna minha, e várias vezes aqui no canal, já me perguntaram: Bruno, o médico tem que ser frio? O médico tem que ser frio na hora de abordar, de lidar com os pacientes? Eu falei, não, cara, o médico não precisa ser frio, pelo contrário, a gente tem que ter empatia, a gente tem que dar atenção, a gente tem que saber dar as notícias e temos que também analisar o perfil do paciente, como é que o paciente é, para você adequar como dar uma notícia para ele, seja de diagnóstico, seja de prognóstico, como é que vai ser a evolução daquela doença. E também temos que entender como é que são os familiares, porque muitas vezes o paciente ele vai estar numa situação que ele não vai ter mais o poder de decisão sobre as condutas que podem ser tomadas com ele. E aí quem vai ter esse poder vai ser o responsável legal, vai ser a esposa, vai ser a filha, o filho, vai ser a mãe, enfim, vai ser algum familiar ou algum responsável legal. Bom, o fato é, todos nós que lidamos com a vida, trabalhamos com a medicina, não só com a medicina, na área de saúde como um todo, medicina, enfermagem, técnica de enfermagem, a gente vai lidar com a situação da morte. A gente vai lidar com isso, Muitas vezes você pode, em alguns serviços, alguns hospitais, trabalhar em emergência, no trauma, Você vai ver muitos casos de óbito. Se você trabalha, por exemplo, também com a oncologia cirúrgica, ou às vezes a clínica também, você vai acabar vendo muitos casos de óbito. Mas se você trabalha com medicina intensiva, também vai ver bastante. Claro, muito mais do que se você trabalhar com radiologia, ou se trabalhar com, sei lá, a medicina da família, enfim, mas não importa, todas as áreas você vai, em algum momento, se deparar com um paciente que venha a falecer. Agora, quando o paciente está sob seus cuidados, aquilo se torna um peso maior, não seja um peso de você levar aquilo pro resto da vida. Claro, depende também do que você fez, Se você fez alguma coisa que causou realmente a morte, aí você provavelmente vai levar para o resto da vida. Mas como nós aqui não vamos cometer nenhuma imprudência que vai levar o paciente a falecer, a gente, claro, sente, e é normal sentir isso. Eu acho que eu vou sentir aí todos os óbitos que eu já vi, eu sempre senti, eu nunca fui sangue frio ao ponto de olhar e falar: ih, caraca, morreu, legal, então vamos tomar um café aqui. Não, eu nunca fui assim. E eu já vi bastante óbitos, gente, até porque fiz estágio no trauma, fiz estágio na emergência de um grande hospital aqui do Rio de Janeiro, com muito volume de pacientes, caso grave, atropelamento, batida, tiro, muito infarto, AVC, cetoacidose diabética. Mas agora eu sou o médico, Eu sou o médico, eu estou carimbando, eu faço a conduta, eu falo com os familiares. E aí como é que isso muda? Vamos lá, só para contextualizar vocês aqui na situação. Vocês sabem que eu estou num CTI sábado e tinha uma paciente lá, uma senhora de 92 anos, que já tinha um grau de demência, ela tinha um grau de Alzheimer, ela era diabética, era hipertensa, então tem várias comorbidades. Você percebe que já não é um organismo 100% sadio. Isso influencia também
e vocês vão ver no que eu vou falar daqui para frente, mas todo esse contexto, várias doenças influenciam no organismo. O corpo dela não era mais o corpo de uma jovem de 30, 40, 50 anos, né, sem outras doenças, e ela internou por uma pneumonia, né? Ela internou por uma pneumonia, a gente tratou a pneumonia, ela evoluiu bem, e aí nós demos alta para o quarto, beleza. No quarto, ela ficou 2 dias no quarto e ela acabou piorando. E aí teve, eu não sei porquê, né, se teve algum esquema de faltou algum cuidado, se algum familiar também não estava atento para poder avisar que ela estava piorando. E aí ela foi para o quarto, ficou 2 dias no quarto e não evoluiu bem no quarto, fora do CTI. E aí aconteceu, ela teve que voltar para o CTI porque ela não estava conseguindo sozinha, né, no quarto, sem aquele suporte intensivo, manter uma oxigenação adequada, uma saturação adequada. Ela estava começando a apresentar esforço respiratório, mesmo fazendo uma terapia adequada com antibiótico e melhorando clinicamente no CTI. A gente deu alta do CTI com toda a melhora clínica, ela não precisava mais de nada do CTI, não precisava estar ali. E a gente não quer aumentar o tempo do paciente no CTI. Quanto mais tempo o paciente fica no CTI, pior também, porque ele pode pegar outras infecções, infecção urinária, infecção por catéter, infecção, pneumonia hospitalar, então não é bom. Então foi para o quarto, mas no quarto ela não conseguiu evoluir bem com autonomia própria. E aí entra nesse ponto também a própria fragilidade do organismo dessa paciente, por questão da idade e de outras comorbidades. Enfim, voltou para o CTI, e aí ela voltou para o CTI, a gente começou a dar todo o suporte intensivo de novo, né? Vigilância respiratória, nebulização, suplementação com oxigênio, hidratação, né? E começamos a avaliar o exame laboratorial e o raio-x diário dela. E nós vimos que ela tinha um foco, né, o foco inicial da pneumonia dela na base do pulmão direito, que estava regredindo, tinha voltado a crescer e não estava mais respondendo à terapia com o antibiótico que ela estava fazendo ainda, né? Porque ela não tinha terminado todo o tempo de antibiótico. Ela podia fazer esse antibiótico no quarto sem problema. Mas a questão é que ela não estava mais respondendo tão bem a esse antibiótico. Então teve 2 pontos aí, né? A fragilidade do organismo dela, o fato dela não estar conseguindo manter a sua fisiologia corporal sozinha, sem a ajuda da terapia intensiva, e o fato também de pode ser que restaram ali algum grupo de bactérias resistentes que o antibiótico não estava pegando e que, pela ausência de outras, né, voltaram a crescer ali e acabaram dominando aquela região e aquela situação fisiológica dela com a facilidade de se proliferar. Enfim, fizemos uma troca de antibióticos, aumentamos, né, fizemos um maior escalonamento do antibiótico, demos um mais potente. Enquanto isso, a cultura dela estava já correndo, hemocultura, urinocultura, não tinha como fazer punção ali, né? Para você fazer cultura ali do lavado, é só com broncoscopia, para ser mais confiável, né? Para o exame você dar um verdadeiro positivo, você tem que fazer um lavado com broncoscopia. E lá a gente não dispõe, né, de broncoscopia, um pneumologista para fazer. Para quem não sabe, você tem que botar uma ótica, né, na via aérea, você vai lá, através dos bronquíolos, na região que tem a pneumonia, você faz ali um lavado, aspira aquilo e manda para a cultura para ver qual bactéria cresce. Ah, Bruno, por que não faz do escarro? Porque vai dar falso positivo, vai contaminar com bactérias da boca, e aí você não vai saber realmente qual é a bactéria que vai crescer ali. Nesse caso não é adequado. Enfim, chegou a hora da visita, era a irmã, a filha dela, chegou lá, veio falar comigo, eu expliquei o caso, como sempre, tal. Todo sábado ela ia lá, eu sempre explicava o caso, e aí ela foi e se aproximou, né, da paciente, da senhora. Ela estava já de volta há praticamente 2 semanas no CTI, e aí, no meio da visita, eu comecei a observar
que a paciente estava começando a fazer um esforço respiratório muito exacerbado, né? Mais do que ela vinha fazendo antes. E aí eu cheguei próximo a ela, né, próximo à paciente, a familiar, e falei, ó, ela está começando a ter um esforço respiratório aqui muito grande, talvez eu tenha que fazer aqui algum procedimento, e se eu tiver que fazer aqui, eu vou ter que interromper a visita da senhora, tá? Para poder fazer. Ela, não, tá bom. Aí colocamos ela no oxigênio, né, na máscara, para ver se ela ia começar a saturar melhor. Ela começou até a saturar um pouco melhor, mas estava com um esforço respiratório muito grande ainda, e ela deixou de responder as nossas perguntas. Ou seja, teve um rebaixamento de consciência. E quando você tem um paciente com rebaixamento de consciência, se tiver uma escala de coma de Glasgow, para quem já manja aqui, né, menor que 9, 8 ou menos, isso já é indicação de intubação orotraqueal. Então essa paciente estava com a pneumonia, saturando mal, oxigenando mal, entrando em hipoxemia e teve uma queda de consciência. A conduta é intubação orotraqueal, tubo. Aí expliquei para familiar dela, para a filha dela, que eu ia fazer a intubação, que era melhor naquele momento e tal. Aí falei que tinha que interromper toda a visita naquela hora, não só dela, mas toda, porque o CTI é uma cama, é um leito do lado do outro, né? Então não tinha como ficar o pessoal ali, porque a gente ia fazer um procedimento. Encerramos a visita e aí pedi para o pessoal da enfermagem preparar o equipamento da intubação, laringoscópio, fio guia, tubo e tal. Coloquei 3 tipos de tubo separados, 6,5, 7, 7,5, pelo tamanho da paciente. Depois eu falo aqui por quê, que eu botei 3. E aí quando chegou lá fora, eu fui falar com a filha dela, e aí a filha começou a chorar, né, cara? Falou, doutor, eu sei que você está fazendo o possível e tal, mas ela está sofrendo muito. E aí eu fiquei muito abalado, assim, porque, poxa, você vê a pessoa chorando na tua frente, ainda mais como, cara, minha mãe é tudo pra mim, era a mãe dela ali. Lembra? Faça pelo paciente o que você faria se fosse a pessoa mais importante para você. Então eu já me imaginei naquela situação. Então aquilo já me abalou um pouco. Aí eu fui, abracei ela, né? Falei, acabou, vou fazer o que eu posso, calma. Não vamos entregar os pontos, ainda é cedo. Mas ela falou assim pra mim, olha, ela tá sofrendo muito. Você pode fazer a intubação, não tem problema. Se ela tiver alguma parada cardíaca e tal, você pode reanimar, mas não insiste muito não precisa insistir muito para você, ao ponto de prolongar o sofrimento e passar a ser mais maléfico do que benéfico. Porque muitas vezes você manter o paciente vivo às custas de reanimação, de drogas que aumentam a pressão, de um monte de máquina, o paciente está sofrendo ali, né? Não estou falando que eu sou a favor da eutanásia, não é isso, mas eu sou a favor da ortotanásia, que eu já falei para vocês aqui em um vídeo, até chamou a atenção de algumas pessoas. A ortotanásia é você fazer o possível para o paciente ficar vivo, e enquanto ele tiver uma boa qualidade de vida e condições para se manter bem. Se você começar a fazer um esforço muito grande, em que o sofrimento vai ser maior do que o bem-estar, você está praticando a chamada distanásia, ou seja, você não está favorecendo a morte diretamente, aí seria eutanásia, mas você está favorecendo o sofrimento em contrapartida com o bem-estar, beleza? Então, eu entendi o recado dela, que era para não insistir de modo exagerado, tudo bem. Voltei para a sala e aí comecei a avaliar, né, a distância do queixo para o externo, comecei a avaliar a distância da tireoide para o mento, né, a distância entre os incisivos, avaliar a cavidade bucal, o índice de Mallampati, para ver se seria uma intubação fácil ou difícil. Quanto maior for a distância aqui do externo para o mento, mais fácil a intubação. Paciente com um pescoço largo, longo também, mais fácil a intubação. Paciente com um queixo mais para frente, mais fácil a intubação. Se o paciente abrir a boca e você vê a úvula, né, que é o famoso sininho, você vê as amígdalas e vê lá no fundo, né, o palato, vai ser mais fácil também a intubação. E ela estava com um parâmetro bem interessante para intubar. Beleza, só que ela estava evoluindo muito mal de respiração. Eu avisei para a enfermagem, para toda a equipe, falei, galera, fica atento porque ela pode ter uma parada. Cara, no que eu falei isso,
eu coloquei a luva para poder e me posicionei atrás do leito para entubar. Ela teve a parada cardíaca. Eu falei, ó, parou aqui, vamos começar a fazer a massagem, fazer a reanimação, né, cardiopulmonar, porque não é só a massagem. E aí eu falei assim, ó, vou começar a massagear. Aí o enfermeiro falou, gente boa pra caramba lá, o chefe da enfermagem, não, você vai coordenar. Como assim, né? Depois eu faço um vídeo aqui explicando melhor sobre esse procedimento, né, de reanimação cardiopulmonar, mas você tem uma equipe e tem vários papéis. Tem uma pessoa que vai preparar as drogas, né, que vão ser usadas, tem uma pessoa que vai revezar com outra na massagem, tem uma pessoa que vai ficar fazendo a ventilação, tem uma pessoa que vai pegar os acessos, então, e tem a pessoa que coordena. Eu fiquei como coordenador, então eu ia cronometrar o tempo, eu ia falar se a massagem estava sendo feita com qualidade ou não, respiração, qualidade ou não, se o momento que pode fazer adrenalina, quando refazer, quando checar o pulso, enfim. Aí é um protocolo que tem que estar na mente de todos vocês aí que fazem medicina, beleza. Fizemos a reanimação de 15 minutos, só que no meio da reanimação, aí é uma coisa que vocês têm que sacar, né, no futuro aí de vocês. No meio da reanimação, eu resolvi entubar enquanto estava reanimando. Ou seja, teve uma hora que eu falei pro pessoal da equipe para continuar a massagem, mas pro rapaz que estava ventilando, para ele dar uma parada que eu ia entubar, para ele segurar o pescoço dela. Aí vocês podem fazer um questionamento. Poxa, Bruno, mas você resolveu parar ali por 10 segundos a ventilação dela para você entubar? Sim. Isso não vai ser ruim nesse caso? Nesse caso não. Nesse caso não. Por quê? Essa paciente ela teve uma parada cardíaca por um motivo que estava bem claro, que foi uma hipóxia. Ou seja, ela parou porque ela estava oxigenando mal. Quando o paciente para, você tem que se perguntar por que ele parou. Ele pode parar por uma arritmia, ele pode parar por hipóxia, ele pode parar por acidose, ele pode parar por hipovolemia, ele pode parar, sei lá, cara, por excesso de potássio, falta de potássio. Enfim, tem uma série de causas, né? Os 5Hs e 5Ts, né? Que a gente conhece aí na medicina, quem sabe, sabe. E aí o que eu pensei? Falei, cara, essa paciente provavelmente parou por hipóxia. E para você resolver uma hipóxia, qual é a melhor coisa? É você botar o tubo e ventilar com o tubo na traqueia. É melhor do que você ventilar com a máscara, é muito mais qualidade. Então eu consegui entubar no meio da reanimação, foi uma coisa muito interessante, eu nunca tinha feito isso. Claro, graças a toda a cavidade bucal dela que facilitava a intubação. E olha que interessante, quando eu coloquei o primeiro tubo, que eu peguei o tubo 7,5, o tubo 7,5 estava grande para a traqueia dela. Por isso que foi interessante, sempre que você for entubar, cara, você bota três tipos de tubos de diferentes tamanhos para você ter disponível. Porque se você tiver que esperar alguém pegar outro tubo, voltar e aí abrir para você colocar na traqueia, vai perder tempo. Então de cara já peguei outro tubo 7, pá, coloquei lá, verificamos, estava na posição certa, beleza. Seguiu a massagem por mais 5 minutos, agora com o ambu na traqueia, né, com tubo. Na reanimação você não pode colocar na ventilação mecânica, tá? Colocar o tubo e fazer ambuzar, tá? Com oxigênio. Não precisa fazer sincronia com a massagem não. Enfim, a paciente voltou, cara. E nesse processo eu estava já nervoso. Eu falei, cara, acabei de falar com a mãe, com a filha, que eu ia fazer o possível e tal. A paciente voltou. Aí eu entreguei o plantão para o outro plantonista. E aí eu expliquei para ele a situação toda e falei, né, que caso ela parasse de novo, era bem provável, né, estava muito frágil, não precisava reanimar porque a filha explicitou, deixou muito claro que não queria que isso fosse feito, né. E aí depois que ela voltou, a gente também colheu uma gasometria arterial prontamente para ver como é que estava o pH sanguíneo, como é que estava o potássio, enfim, uma série de coisas para você reajustar e fazer ela voltar bem, né? Os chamados cuidados pós-parada cardíaca, enfim. Ou verificar se outras causas concomitantes que a levaram à parada. Mas aí já é uma outra história um pouco mais aprofundada. E aí, cara, eu depois mandei a mensagem para o médico
e perguntei, e aí como é que ficou a paciente e tal? É que eu não quero falar nomes aqui. Como é que ficou a paciente? Ele falou, ó, Bruno, infelizmente, depois você foi embora, 1h30 depois ela parou de novo, a gente não reanimou, ela veio a falecer. Poxa, aí eu fiquei bem chateado, né? Fiquei bem triste. Fiquei pensando naquilo uns 2 dias, mais intensamente. Eu não esqueci, claro, mas fiquei pensando mais intensamente por uns 2 dias. E é claro que isso abala a gente, ainda mais porque teve esse lance da filha falar comigo, me abraçar, chorar, né? Eu abraçar ela e tal. Mas, cara, eu sei que eu fiz o possível para proporcionar a vida e enquanto tivesse bem-estar para aquela paciente. Então é claro que me abalou e vai abalar sempre, mas a gente sempre tem que ter em mente que a gente tem que fazer o nosso melhor e o melhor para o paciente em situações diferentes. Então a gente tem que avaliar muito bem isso, cara. Nem sempre uma conduta padrão ela vai ser benéfica para todos os casos. A medicina não é exata, né? É uma ciência humana e biológica. Então você tem situações diversas, onde diversos tipos de conduta podem ter uma adequação melhor e podem ser a escolha naquela situação. Então a moral da história aqui hoje você não tem que ser frio, a gente tem que se importar, a gente tem que se aproximar do paciente, dos familiares, mesmo numa situação que eles estão piorando, e sempre busque a ortotanásia, né? O bem-estar do paciente, o melhor para ele, para o familiar e, claro, o seu melhor também, né? E busque a autonomia do paciente e do familiar. Se você for seguir a risca, né, no livro, a paciente parou de novo, vou ter que reanimar. Mas qual foi a decisão, a autonomia da filha? Não precisa reanimar de novo. Beleza, tem que respeitar, é a vontade deles, certo? Bom, vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouco longo. Chora agora, reaprovado. Se não gostar, não se envolve, chama que vem. Beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí.